Olá, meu nome é Nayara, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouquinho de obesidade, um tratamento não farmacológico, né, para o curso de gestão do território na linha do no cuidado das doenças crônicas não transmissíveis. Rapidinho aqui a minha trajetória, eu sou formada pela Federal do Paraná em 2010, fiz aprimoramento em nutrição hospitalar, especialização em alimentos funcionais, suplementação e fitoterapia. Fiz especialização em segurança alimentar com um foco voltado para o cuidado do paciente obeso. E, por fim, agora, a especialização em comportamento alimentar. Eu quero começar essa aula lembrando, né, o que as pessoas acreditam que seja o tratamento para a obesidade. Dietas. Dietas restritivas, desafios de 21 dias, low carb, jejum, dieta cetogênica, dietas da moda, geralmente dietas restritivas, né? Então, as pessoas, quando querem perder peso, ou mesmo quando a gente quer orientar o nosso paciente, né? Muitas vezes a gente já vai para um senso de corte o pão, corte o doce, corte alguns alimentos, né? Faça atividade física e tenha um pouco de força, foco e fé que você consegue. Então, geralmente, as recomendações mais comuns são essas, e os pacientes já chegam, né? Muitas vezes, fazendo dieta por conta própria, né? Eles cortam vários tipos de alimento na tentativa da perda de peso. O que acontece é que geralmente essas dietas radicais, elas acabam deixando o paciente com uma perda de água e uma perda de massa magra, por isso que ele tem um resultado, né, aquele resultado mais imediato de perder o peso na balança. Porém, elas pioram a composição corporal, diminuem a taxa metabólica basal e, consequentemente, depois do período dessas dietas, o paciente tem um reganho de peso. Por isso que é muito comum, né, a gente ver aquele paciente que está sempre pulando de dieta em dieta, né, e não consegue o resultado que ele gostaria. Ele consegue fazer a dieta aí por 15 dias, 30 dias, perde sim um pouco de peso dentro desse período, porém ganha de novo. O que a gente observa é que, como consequência dessas dietas restritivas, a gente vê uma busca maior por comida, principalmente por carboidratos, e alimentos mais palatáveis, mais calóricos, né, mais gordurosos, um aumento da fome e uma desregulação do centro de fome e saciedade. Então, o paciente ele tem muito mais vontade de comer alguns alimentos depois de uma fase de dieta, depois de uma restrição. Essas dietas também têm um impacto psicológico e emocional muito grande, uma vez que, como o paciente não consegue manter isso a longo prazo, né, ele se sente frustrado, se sente fracassado, né, realmente acredita que ele não consegue, não tem força de vontade para manter esses hábitos. E, por fim, a gente vê estudos aí que 95% das dietas, elas falham e 99% das pessoas ganham peso novamente após as dietas, né? Em até 5 anos depois de uma dieta. Aqui eu trouxe para vocês, né, alguns estudos com evidência de que estudos de acompanhamento de longo prazo mostram que a maioria dos indivíduos recupera parte ou todo o peso perdido após as dietas restritivas, e a cada peso perdido o hipotálamo aumenta o apetite e reduz a saciedade. Então, a cada peso perdido de uma forma radical, o meu próprio corpo faz com que eu precise de 100 calorias a mais na tentativa de retornar o peso anterior. Então, muitas vezes, nós, como profissionais de saúde, incentivamos a restrição do usuário, né? Falamos para ele fazer alguns cortes e algumas coisas um pouco mais radicais, porém, o meu corpo não sabe a diferença de estar passando fome para emagrecer, estar passando fome por um outro motivo. Então, o corpo tenta sempre retornar ao peso anterior como um mecanismo de defesa. Aqui, né, existe uma suposição generalizada de que a mudança no estilo de vida vai reverter a obesidade.
Então, as pessoas e muitos profissionais de saúde também têm aquela ideia de que, vou fazer essa dieta e vai dar certo e vou tratar a obesidade. E, na verdade, a gente percebe que não, né? Que o corpo, ele vai ativar respostas biológicas compensatórias que vão promover a recuperação do peso a longo prazo. E geralmente acontece isso, né? Esse usuário, ele vem depois de fazer várias tentativas e ele ganha o peso novamente. Então, só para a gente entender, né? Tanto o jejum ou a baixa ingestão de energia, baixa caloria, a restrição, ela vai me trazer como consequência uma hipoglicemia, uma baixa de serotonina, né? Então, uma baixa de bem-estar, um aumento do cortisol, um aumento do estresse, que vai aumentar o nível de ansiedade, né, desses pacientes, vai aumentar o apetite, vai aumentar a procura por doces. Então, é quando o paciente fala: eu fiz certinho durante a semana, mas no final de semana eu não resisti e eu comi doce. Vai aumentar uma gordura abdominal. Então, a gente observa que os usuários que têm muitos anos de dietas atrás da outra, eles têm uma gordura abdominal um pouco maior, queda do metabolismo, perda de massa magra, e a gente vai ter um desequilíbrio nesse organismo. E esse usuário, ele vai entrar no ciclo das dietas, que é o que a gente chama, né? Então, ele vai fazer essa restrição. O proibido é mais gostoso, então vai ter um aumento do desejo pelos alimentos proibidos. Ele não consegue manter isso a longo prazo. Ele passa por um exagero alimentar, seja esse exagero dado pela própria fome física, porque ele tem um aumento maior de fome, ou questões emocionais pelo próprio processo. Ele vai ter culpa, frustração, vai ter o reganho de peso, e ele vai buscar a próxima dieta e vai manter nesse ciclo de restrição, até que ele consiga romper esse ciclo com as orientações adequadas. E além, né, de todas as mudanças físicas que ocorrem no nosso corpo, a gente tem ainda sistemas de recompensa. Então, a restrição calórica daquelas dietas muito restritivas, né, elas aumentam a recompensa e a motivação em regiões relacionadas com a comida, podendo explicar por que a privação calórica não produz efeito a longo prazo na perda de peso. Então, aquela vontade a mais de comer, né? Ou falas como: eu faço tudo direitinho durante a semana, então hoje eu vou me permitir, né? Ou aquela sensação do alimento de ser muito mais gostoso do que é, porque era um alimento proibido, então acaba se tornando uma recompensa. E aí, o que é importante como primeiro passo para nós, como profissionais de saúde, mudar realmente e ajudar no tratamento da obesidade, né? Qual parte você mudaria primeiro? A cultura. Então, entender que o comportamento alimentar dos indivíduos, ele não é só apenas, né, nutricional, não é só calorias. Existem N fatores que vão interferir no comportamento alimentar, então, fatores econômicos, sociais, culturais, ambientais, psicológicos, demográficos, e a gente não pode focar apenas na restrição calórica e realmente acreditar que esse paciente vai ter um resultado, porque ele não vai ter. E na prática, então, o que a gente realmente faz como profissionais de saúde? É muito importante que a gente incentive esse paciente a identificar o porquê que ele come. Então, quando ele abre a geladeira da casa dele e está procurando alguma coisa, ou quando ele abre o armário e está procurando alguma coisa, a gente precisa tentar entender se esse momento ele realmente tem fome ou são outros gatilhos que o levam até a comida. Então, falando um pouquinho sobre fome física, a fome física é normal. Então, a gente precisa normalizar que o usuário tem fome, né? Ao contrário de muitos estigmas, né, que a gente tem, que se tem fome, eu vou comer, se eu vou comer, eu vou engordar. A gente precisa trazer a fome para um contexto de normalidade, né? Fome nada mais é do que o meu corpo pedindo energia. Assim como eu tenho vontade de fazer xixi, como eu tenho sono, eu também tenho fome e preciso aprender a atender essas necessidades do meu corpo.
Acontece que a fome física, ela está desregulada no usuário com obesidade. Então, a gente precisa ajudar esse paciente a pensar sobre o contexto alimentar dele, se realmente é fome ou não. A fome física, ela tem algumas características, então ela é gradual, ela começa baixinha, vai aumentando. Ela não é específica, então eu comeria qualquer coisa quando eu tô com fome. E aí, aquele momento quando a gente escuta no consultório, eu abri a geladeira, eu estava com fome, eu queria comer um bolo. Se eu queria comer um bolo, provavelmente não era fome, né? Era outra coisa, porque se eu tô com fome, eu como qualquer coisa. A sensação do estômago roncando, um cansaço que não é físico, então uma apatia, uma baixa de energia, dificuldade em tomar decisão, irritação, impaciência, perda do foco, pensamento sobre comida, vai chegando a hora do almoço, eu começo a pensar em comida, tudo isso é um sinal de fome, suor, dor de cabeça, náusea. Então, eu preciso ajudar o meu paciente a identificar se ele tem alguns sinais de fome no momento que ele vai comer. Se sim, ele precisa comer, tá? E não fazer uma restrição e não fazer um jejum. O que a gente vai ajudá-lo nesse momento? Enxergar as quantidades, a qualidade do que ele vai comer, a frequência e a variedade. Então, se eu estou comendo muito, se eu estou colocando mais alimentos nutritivos, né, se eu como um docinho de vez em quando, mas se isso é muito, se isso é pouco, então a gente precisa ajudá-lo nesse contexto. E a fome emocional, tá? Eu coloquei aqui como fome emocional, mas é um conceito muito mais amplo, mas o que a gente precisa entender? A fome emocional, ela é normal. Então, é normal nós querermos comer um chocolatinho para nos confortar, ou é normal a gente comer uma macarronada num domingo e lembrar da casa da avó. Então, todo esse contexto, ele é saudável. Porém, a fome emocional, quando não bem canalizada ou não bem interpretada, ela se torna disfuncional. A partir do momento que eu uso a comida para várias situações do meu dia, eu acabo tendo um outro problema. Então, geralmente, a fome emocional, ela é urgente, é quando o paciente, ele fala que ele precisou comer aquela hora, né? Ela é específica, ela é seletiva, então ele quer aquele chocolate, não adianta você oferecer uma banana no lugar, porque ele quer aquele sabor doce, ele quer aquele alimento. Ela é associada a alimentos mais gostosos, mais palatáveis, então a gente não tem fome emocional de um tomate. Eu quero comer um tomate. Não, a gente tem vontade de comer uma coxinha, né? Ela sempre está inserida ali com a questão de prazer, de acolhimento, de distração das situações do dia a dia, anestesia, punição. Então, são contextos que, com uma anamnese bem feita, com um acompanhamento bem feito, a gente consegue perceber que esse paciente, ele não come só por fome ou por uma rotina alimentar, ele está comendo por algo a mais. E aí a gente começa a perceber a associação de algumas emoções, de alguns sentimentos dentro dessa fome emocional. Então a gente escuta falas do tipo: eu tenho uma gaveta cheia de chocolate no meu trabalho, que quando eu estou muito irritada com as pessoas, eu como, né? E aí a gente não consegue trabalhar com uma restrição, com um cardápio, com uma dieta, sendo que essa pessoa tem todo um contexto emocional ali. E não necessariamente só sentimentos ruins, mas sentimentos bons, né? Eu tô feliz, quero comemorar, eu mereço. Tudo isso pode sim me fazer comer mais, porque nós não fomos ensinados a lidar com as emoções. Então, quando a gente está cansado, a gente come. Quando a gente está ansioso, come. Triste, come. E aí, quando eu percebo que esse usuário, ele está lidando ali com algumas situações usando a comida, um dos meus papéis no tratamento da obesidade é sugerir: olha, e se você descobrisse alguma coisa a mais para fazer nesse momento sem ser comer? Será que comer o chocolate está te ajudando? Então, quando a gente percebe que esse paciente trabalha o dia inteiro, que ele chega super cansado em casa e ele já senta e já vai comer alguma coisa, a gente pode sugerir: olha,
o que você realmente estava sentindo? Será que não é legal chegar na sua casa, tomar um banho, descansar um pouquinho e depois comer, né? Ou fazer alguma atividade ao longo do seu dia ou momentos de prazer ao longo da sua semana para que você consiga quebrar um pouco desse comportamento sempre te levando a comer? Então, a gente consegue trabalhar assim, dessa forma, com o paciente, porque ele mesmo vai falar: ah, é verdade, eu comi aquilo porque tinha brigado com meu marido, aí eu fiquei nervosa e comi. Então, a gente consegue tirar essas informações dele dentro das consultas e orientá-lo, né, a fazer alguma coisa diferente, a buscar outros tipos de conforto sem ser a comida. A gente vê também muitas vontades, né? Então, se esse paciente vem de uma dieta muito restritiva, ele tem vontade de comer muita coisa, porque tudo se tornou proibido, então o proibido é mais gostoso. E aí, geralmente, né, a fala de quem está cuidando desse paciente é: ah, come uma fruta ao invés de comer um doce, né, que você está com vontade. E aí a gente sempre continua proibindo, né? A fruta é boa, então come a fruta, e o doce é ruim, não pode comer. Então a gente precisa saber conduzir esse paciente para matar essa vontade da melhor forma possível. Então, se ele está com vontade de comer alguma coisa, às vezes é legal matar essa vontade, porque senão ele vai comer várias coisas tentando suprir, né, a vontade inicial e vai acabar comendo mais do que realmente precisaria. Hábitos. Então, muitas vezes a gente encontra padrões na alimentação, né? Ah, eu preciso comer um doce depois do almoço, todo dia eu como um doce à tarde. Então, não necessariamente é uma emoção envolvida, mas um hábito que ele criou ao longo da vida, e a gente precisa ajudá-lo a desconstruir esse hábito. Ah, precisa de um doce? Tá bom. O senhor consegue esperar 20 minutinhos depois da vontade, depois do almoço? Se o senhor conseguir, então espera. Se 20 minutos depois ainda tiver vontade, aí come. Se não, a gente consegue esperar. Ou trabalhar com metas graduais. Um dia eu como, outro dia eu não como, para que o paciente ele consiga perceber que é um hábito, para que ele consiga quebrar, né, essa rotina e esse padrão de uma forma mais efetiva. Crenças e histórias de vida também impactam no comportamento alimentar. Então, pacientes relatam às vezes, né? Eu não posso deixar comida no prato, minha mãe me obrigava a comer tudo e eu não podia sair da mesa, né? A introdução alimentar, tudo isso vai impactar no comportamento do adulto, né? Situação financeira, então, eu passei fome, eu tive problemas financeiros, então hoje que eu posso comer, eu compro e eu como mesmo. Então, tudo isso está muito ligado dentro do contexto do comportamento alimentar e a gente precisa estar atento para ouvir esse paciente, não apenas, né, julgá-lo. Ah, ele comeu um doce, poxa, ele não tem força de vontade. Não. E dentro disso, ajudá-lo na regulação dessa fome, dessa saciedade. Então, pensar sobre o comportamento é o que a gente precisa fazer para ajudar realmente esse paciente. Então, é fome mesmo? Incentivá-lo a pensar sobre isso. O senhor estava com fome? A senhora estava com fome na hora que foi comer? E aí, a gente pode fazer o seguinte exercício com o paciente. Café da manhã, comeu um pão. Ficou satisfeito? Para. O que a gente observa na prática é, geralmente o paciente vem, ele come um pão e meio, come dois, come várias coisas no café da manhã, e quando ele resolve emagrecer, ele corta. Ele não acha um meio termo. E a gente não precisa cortar. A gente precisa educá-lo para que ele consiga entender as próprias necessidades. Olha a diferença. Café da manhã, comi um pão, mas eu ainda estou com fome. Hoje eu acordei com um pouco mais de fome, então eu vou comer mais um pedaço de pão. Se eu ainda estou com fome, significa que o meu corpo ainda está precisando de energia. Então, se eu como, o meu corpo me agradece, porque eu estou atendendo a necessidade dele. Diferente de quando eu como um pão,
eu estou satisfeita, mas tá tão gostoso o pãozinho, eu vou comer mais um. E aí que a gente começa a ver comportamentos alimentares disfuncionais, porque eu tô comendo porque tá gostoso, não realmente porque tem uma necessidade. Então, meu corpo não vai fazer nada com isso, apenas armazenar. Quando eu oriento meu paciente a fazer esse tipo de raciocínio, né, fazer esse pensamento quando ele vai comer, isso para todas as refeições, para todas as coisas, ele começa a realmente se questionar: por que eu estou comendo agora? Então, eu tenho uma mudança mais efetiva, diferente de quando eu passo simplesmente para ele: olha, o senhor vai comer apenas uma fatia de pão, né? Quando eu faço isso, eu não estou respeitando a autonomia dele. Então, esse raciocínio, ele é extremamente importante. Incentivem os usuários a pensar: por que eu estou comendo? Realmente é fome? E aí, ensiná-lo que a saciedade é alguma coisa confortável. Se ele sai da mesa extremamente estufado, ou com aquela sensação de plenitude gástrica, né? Repetiu porque a comida estava muito gostosa, essa sensação de conforto já ficou lá atrás. Então, ao invés de restringir, a gente volta a atenção para esse ponto de saciedade. Quando ele estiver confortável, ele para de comer. Isso é um exercício, demanda tempo para ele aprender, para ele entender, mas é extremamente importante. Como segundo ponto, eu trouxe aqui o planejamento da rotina alimentar. Ter uma rotina alimentar é diferente de virar um robozinho com as orientações congeladas. Então, o que a gente precisa trazer para esse paciente? Que ele precisa ter pelo menos as 3 principais refeições do dia. Por quê? Tendo um pouco de fracionamento, o meu corpo entende que eu não estou em restrição e ele não precisa armazenar, eu não preciso reganhar o peso. Então, pelo menos as 3 refeições. Cuidado com a robotização. Lembrar que esse paciente precisa ter autonomia. Ou seja, se ele tem uma rotina mais corrida, e ele toma café da manhã, e ele toma um bom café da manhã, e de repente o almoço dele é mais cedo, ele não precisa fazer um lanche da manhã. Já se é um paciente que ele come pouquinho antes de sair de casa, o almoço dele é muito tarde, ele fica trabalhando e tem fome no meio da manhã, a gente coloca um lanche da manhã. Então, a distribuição das refeições, ela precisa estar alinhada com a rotina do dia a dia desse paciente. Então, não adianta, né, querer prescrever um lanche num horário que o paciente está trabalhando ou que ele tem ali, não tem disponível o alimento. Então, a gente precisa trazer, sim, o fracionamento sem que ele vire um robozinho. Não é necessário comer de 3 em 3 horas. Essa recomendação, ela foi muito usada já, tá? Mas ela não é obrigatória. Por quê? Algumas pessoas não têm fome de 3 em 3 horas. Então, a gente precisa educar o nosso paciente para que ele perceba a hora que a fome dele chega. Então, vai ter dia que ele vai querer almoçar 11 horas, vai ter dia que ele vai querer almoçar meio-dia. E não necessariamente é uma regra. Então, a gente planeja horários, mas deixa esses horários flexíveis. Então, eu vou tomar café da manhã às 8, mas o dia que eu entro mais cedo no trabalho, eu posso tomar às 7. Meu almoço, eu posso almoçar meio-dia, eu posso almoçar 1. Então, cada dia, às vezes, ele vai ter uma rotina diferente, porém estruturada, planejada. Orientá-lo a não passar de 6 a 7 horas sem comer, tá? Por quê? Isso vai aumentar o pico de fome em alguns momentos, vai aumentar a busca por recompensas, por comidas gostosas, como uma forma de reposição de energia, né? Ficou muito tempo sem comer. Os lanches intermediários, de acordo com o dia a dia e a necessidade. Então, se eu tenho um paciente que chega muito tarde em casa para jantar depois de um dia cheio de trabalho, às vezes ele vai chegar com um nível de fome muito alto, então ele vai precisar de um lanche da tarde.
Se de repente esse não é o caso dele e ele janta cedo, eu não preciso colocar. Então, os lanches intermediários, eles também devem entrar aí como uma discussão em conjunto com o paciente. Quais momentos ele vai realmente comer? Basicamente, não precisa comer de 3 em 3 horas, mas também não ficar muito tempo sem comer. Deve-se ter um fracionamento, porém um fracionamento flexível. A orientação das quantidades desse paciente, então, quem determina a quantidade exata que vai comer é o próprio paciente, respeitando os limites da fome e da saciedade. O que a gente pode orientar é questionar se ele realmente estava com fome ou ele comeu porque a comida estava muito gostosa, né? Então, se esse paciente ele come 2 escumadeiras de arroz no almoço, eu posso orientá-lo. Olha, mas será que precisa de 2 escumadeiras? Vamos colocar um pouquinho menos e ver como o senhor se sente? E aí a gente consegue ir adequando essas quantidades. Principalmente, orientação da qualidade alimentar sem restrição. Então, qualquer profissional de saúde que for atender esse usuário precisa ter em mente que restrição alimentar, proibição não vão ajudar dentro do tratamento da obesidade. Então, é claro que a gente vai orientá-lo com os melhores alimentos, mas todos os alimentos são permitidos. E aí, as recomendações básicas, né, que a gente tem hoje é um planejamento alimentar flexível que objetive a reeducação, tem muito mais sucesso, né, do que realmente considerar apenas as calorias. As preferências alimentares do paciente precisam ser levadas em consideração, aspecto financeiro, estilo de vida, então, não apenas as calorias. Devemos levar em consideração as preferências alimentares, a cultura e a tradição, né? Então, não só aqui no Brasil, no nosso Guia Alimentar da População Brasileira, mas também uma recomendação do Guia Canadense. E aqui, a título de curiosidade, né, as dietas recomendadas no tratamento para sobrepeso e obesidade devem ser dietas balanceadas, caracterizadas por serem compostas de ao contrário do que as pessoas pensam, né, que a gente teria que tirar o carboidrato. O carboidrato ele tem uma porcentagem importante dentro das orientações. Gordura também, proteína de 15 a 20%. Porém, muito mais importante do que esse dado é ajudar esse paciente a incluir. Então, o que ele precisa incluir? Legumes, frutas, grãos, integrais ou não. Alimentos proteicos devem ser consumidos regularmente, então, alguns legumes, nozes, sementes, tofu, peixe, marisco, ovo, ave, carne vermelha, leite, iogurte, frango, enfim, o que tiver ao alcance desse paciente. Então, se ele tem condições de comer ovo, ele vai comer ovo. Se ele tem condições de comer uma carne vermelha, ele vai comer uma carne vermelha. O importante é cuidado com os excessos, né? Então, orientar esse paciente que o excesso de açúcar é ruim, o excesso de gordura, o excesso de sódio e o excesso de alimentos ultraprocessados, sem a exclusão total, sem a demonização desses alimentos. Então, a inclusão alimentar, ela é sempre mais interessante do que a exclusão. Então, qualquer orientação, ela deve ser feita sempre pensando em comer melhor e não menos. Então, se esse paciente tem o hábito de consumir refrigerante, tem o hábito de comer muitos alimentos ultraprocessados e ele não come fruta, não come verdura, a gente pode começar a orientação sugerindo a inclusão de uma fruta, sugerindo a inclusão de uma verdura e depois trabalhar o cuidado com os alimentos em excesso. Aqui a gente tem, né, os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável
de um instrutivo de abordagem coletiva para manejo da obesidade no SUS, agora de 2021, que faz exatamente essas recomendações. Então, fazer de alimentos in natura e minimamente processados à base da alimentação, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, limitar o consumo de processados, evitar o consumo de ultraprocessados, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados, sempre que possível, com companhia, fazer compras em locais que oferecem variedade de alimentos in natura e minimamente processados, que são frutas, verduras e legumes, desenvolver, exercitar e partilhar as habilidades culinárias, então cozinhar mais, ter mais contato com a comida ao invés de abrir um pacotinho e comer, planejar o uso do tempo para dar a alimentação no espaço que ela merece, dar as preferências quando fora de casa aos lugares que servem refeições feitas na hora, e ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação vinculado em propagandas e comerciais. Então, quando a gente traz todas essas informações para a prática, como a gente ajuda esse paciente a montar o prato? O prato dele precisa ter esses 3 grupos energéticos, que são os carboidratos e algumas gorduras também, reguladores, frutas, verduras e legumes, e construtores, que são as proteínas. Então, eu posso desenhar um prato ali para o meu paciente e mostrar metade do prato, de preferência, com verduras e legumes, tanto os crus como cozidos. Quanto mais colorido, melhor, mas sempre lembrando, se é um paciente que não come, não tem costume de comer, eu vou aos poucos, né? Um dia ele põe alface, outro dia põe tomate, o outro dia ele pode acrescentar outros vegetais, experimentar outros vegetais, mas é importante que eu incentive ele a realmente consumir metade do prato de verduras e legumes. A outra metade eu divido novamente, e aí eu tenho 1/4 do prato de carboidratos, não necessariamente integral. Então, se é um paciente que não gosta de arroz integral ou não quer comprar um arroz integral, ele pode consumir um arroz branco, ou pode consumir uma batata, pode consumir outro tipo de carboidrato e consumir as fibras já nos vegetais. A outra parte do prato, a gente coloca a proteína, tanto a proteína animal quanto a proteína vegetal. Então, geralmente a porção de carne, se é uma carne vermelha, né, é uma palma da mão, uma carne branca, uma palma da mão total, mas é uma constituição básica do prato do brasileiro: arroz e feijão, uma carne e a verdura. O guia canadense, ele traz também a mesma importância, né, a mesma divisão do prato. Então, qualquer refeição que eu for fazer, metade do prato eu incluo os alimentos reguladores e a outra metade eu divido novamente em grãos, cereais e a proteína. Lembrando que, né, os brasileiros, eles têm consumido mais produtos ultraprocessados, né? O consumo de ultraprocessados segue avançando. Então, a gente teve um consumo de feijão e de arroz reduzido, né, de uns anos para cá. Então, a gente precisa resgatar isso dentro de uma alimentação normal e saudável. Então, para a gente lembrar um pouquinho da classificação, né, de alimentos processados. Então, os alimentos in natura ou minimamente processados são os alimentos por si só. Então, uma fruta, uma verdura, um peixe, né, um milho, são alimentos in natura. Minimamente processado, a gente entende que ele sofreu algum processo de lavagem, higienização, ou foi picado e colocado numa embalagem ali no supermercado, porém, ele ainda é apenas um alimento in natura. O alimento processado, ele sofre uma adição de sal ou açúcar, né? Ele já começa a ter uma modificação das suas características. Então, aqui no desenho, por exemplo, um abacaxi em calda, ele é processado. Ele ainda é um abacaxi, porém, ele teve aí a adição de açúcar e de conservantes para ter esse aspecto diferente. Então, ele já agrega um pouco calorias a mais. Então, a gente precisa tomar cuidado.
Já um alimento ultraprocessado é um alimento extremamente industrializado, né, que a indústria coloca excesso de conservantes, edulcorantes, tudo para conferir durabilidade, sabor, cor, aroma e textura. Então, se eu tenho um suco de abacaxi em pó, eu já não tenho mais o abacaxi, eu tenho excesso de ingredientes. Se eu tenho um salgadinho, se eu tenho um peixe empanado, provavelmente esses alimentos são ultraprocessados, e eu sei disso olhando o rótulo desses alimentos. Quanto maior a lista de ingredientes, maior o nível de processamento desses alimentos. Então, eu preciso incentivar, né, dentro da inclusão alimentar, incentivar esse usuário a reduzir o consumo desses salgadinhos, desses sucos, dessas coisas mais fáceis, que acabam sendo, às vezes, mais baratas, são mais gostosas, mais palatáveis, chamam mais atenção, e às vezes pequenas trocas já vão fazer diferença dentro do tratamento da obesidade. Aqui eu trouxe um slide dos falsos saudáveis, né? Nenhum desses alimentos eles são proibidos, porém existe um marketing todo em cima deles, como se eles realmente fossem mais saudáveis e como se tivesse uma recomendação para que fossem consumidos dentro da dieta. Então, gelatina, peito de peru, bolachinhas fits, todos esses alimentos, eles são extremamente ultraprocessados, né? Sopinha, bolachinha, barrinha de cereal, não são alimentos que a gente deve incentivar o usuário a comprar. Ele pode consumir uma barrinha de cereal? Pode, mas é um alimento industrializado. É muito mais interessante eu incentivá-lo a fazer um lanche com uma fruta, por exemplo, do que com uma barrinha de cereal, tá? Pão, sobremesas, tudo que for zero, diet, eu não preciso orientar esse usuário a comprar todos os alimentos diet light, porque não tem necessidade. Eu preciso orientar esse paciente a vou comer um pão, independente se ele é zero, se ele é um pão francês, eu vou comer dentro da minha saciedade. Eu não vou ultrapassar essas orientações, né? Essas sensações do meu corpo. Outro ponto que eu quero trazer é o cuidado com o terrorismo nutricional, que acontece muito dentro do tratamento da obesidade. Então, todos os alimentos são permitidos. O que isso quer dizer? Que quanto mais eu demonizo os alimentos para o meu paciente, mais ele vai querer. E a gente vive num mundo hoje, né, de bomba calórica, tentação, gordice, dia do lixo, né? Uma fruta, ela se torna sem graça, uma salada é uma comida de dieta. Então, a gente acostumou a julgar os alimentos. E esse usuário, ele vem para a gente já com esse julgamento. Né? Ah, eu comi uma pizza, eu enfiei o pé na jaca, eu não podia. Então, quando eu entendo que todos os alimentos são permitidos, eu entendo que um bolo de chocolate é um bolo de chocolate, não uma bomba. Né? Que um dia do lixo é uma pizza e que uma fruta é uma fruta, não é uma coisa sem graça. Então, eu começo a desmistificar esse terrorismo nutricional para o meu paciente. Quando o alimento não é mais proibido, ele não se torna tão atrativo. E ajudá-lo a lembrar que permissão não é permissividade. Ou seja, se é uma sexta-feira e ele vai comer um lanche, ele não precisa comer um lanche, mais a batata, mais o refrigerante, mais a sobremesa, toda sexta-feira, mais sábado, mais domingo. Não. Ele pode comer um lanche, respeitando a saciedade, e pode aprender a ter um comportamento alimentar adequado com aquele lanche. Se ele vai comer uma pizza, ele não jogou fora o tratamento dele, mas a gente precisa lembrar que eu posso ter prazer comendo 2 pedaços de pizza ao invés de 6. Então, o problema não é a pizza, não é o bolo de chocolate, é como eu me comporto frente a esses alimentos. É realmente entender que eu posso comer, mas quantas vezes na semana eu estou comendo?
qual que é a quantidade que eu estou comendo daquele alimento naquele dia. Então, tomar cuidado para que a permissão não passe para um exagero. Então, entender que um bolo de chocolate ele é saudável se eu tiver num contexto, por exemplo, de um aniversário. Ah, meu paciente foi num aniversário e comeu um pedaço de bolo de chocolate. Tá tudo bem. Ele não precisa voltar para a restrição, fazer detox e compensar esse pedaço de bolo de chocolate. É saudável e natural dentro desse contexto. O que não é legal? Ah, foi no aniversário, comeu 10 docinhos e 2 pedaços de bolo. Aí a gente já percebe um exagero. Então, sempre trabalhar a quantidade. Quantos brigadeiros eu comi? Eu comi 2, 3 e matei minha vontade, ou eu comi 10? A qualidade. Então, dentro da minha semana, eu estou comendo mais alimentos nutritivos ou eu estou comendo mais alimentos que eu precisaria tomar cuidado? São permitidos, mas qual que é a quantidade, né? Todo dia eu como um doce, todo dia eu como um lanche. Como que eu estou fazendo? Qual que é a frequência? Qual que é a variedade? Então, se eu trago frutas, eu trago verduras, se eu consigo ter uma qualidade nutricional, eu consigo me permitir comer uma pizza numa sexta-feira à noite, né? E aí a gente evita aquele cenário de eu tô de dieta, minha família não tá, então todo mundo tá comendo pizza e eu tô comendo salada. Isso se torna muito frustrante e não é efetivo a longo prazo. Quando a gente pensa em mudança de hábito dentro do tratamento da obesidade, a gente tem que tentar pensar em mudanças mais permanentes. Então, para o sucesso do tratamento dietético, a gente deve manter as mudanças na alimentação pela vida toda. Isso é importante porque geralmente o paciente tem aquela ideia, ou muitos profissionais de saúde têm aquela ideia de que vou fazer por 30 dias, vou perder o peso e acabou. E não, a gente vai ter uma relação com a comida, com o peso, com o corpo para a vida toda. Então, nós como profissionais, nós precisamos propor de forma conjunta com o paciente passos e ações. Então, metas graduais e possíveis. Se o paciente ele não come fruta, não come verdura, não tem esse hábito, não adianta a gente falar, olha, o senhor tem que comer 2 frutas por dia e comer verduras e legumes. Não vai funcionar. Vai funcionar na primeira semana ou na segunda semana, depois não mais. Então, olha, o senhor não come nenhuma fruta. O que o senhor acha que é possível começar a comer? Será que 2 ou 3 vezes na semana o senhor consegue comer uma banana ou consegue comer uma fruta? Ah, legal, consigo. Vamos começar por aí? Tá bom. Iniciar sempre pelas metas mais fáceis. Por quê? Se o paciente ele tem várias metas, né? E geralmente ele tem, né? O que a gente pensa? Ah, vou começar a comer mais fruta, beber mais água, fazer mais exercício, diminuir o doce, diminuir o refrigerante. Olha, são 5 metas. E eu vou começar por uma que seja muito difícil, eu não consigo manter como eu gostaria e eu desanimo. Então, quando eu vou incentivar o meu paciente a escolher as metas deles dentro do tratamento, eu preciso iniciar pelas mais fáceis, porque assim eu consigo realmente fazer com que ele cumpra, né, essas metas, ele vai se sentir mais estimulado e ele vai conseguir melhorar essa meta. Então, começamos com fruta 3 vezes na semana, tá bom. Eu vou mensurar. Então, em 30 dias, eu consegui comer toda semana os 3 dias? Ah, consegui. Eu anotei aqui, eu tô acompanhando. Ótimo. Por que é legal isso? Porque aí eu consigo dar um próximo passo na minha meta. Olha, a gente conseguiu, o senhor conseguiu comer 3 vezes na semana. O que o senhor acha de passar para 4 vezes agora, depois de 30 dias? Ah, eu acho que eu consigo, é uma boa. Então, a gente vai aumentar essa meta, mudar essa meta de acordo com os ganhos do paciente, né? E é importante mensurar para a gente também, para o paciente ver que ele está conseguindo. Porque muitas vezes o dia que não faz, a gente já acha que foi tudo errado e aí a gente não consegue mais. Quando eu mensuro e eu vejo
que eu estou cumprindo o combinado, eu consigo entender que um dia não deu certo, mas os próximos dias eu vou conseguir. E readequar as estratégias sempre que forem necessárias. Por exemplo, eu vou comer fruta 3 vezes na semana. Eu vou levar uma banana para o meu trabalho. Aí a gente combina isso com o paciente. E ele volta e ele fala, olha, eu não consigo levar uma banana para o meu trabalho, porque é muito calor, lá não tem geladeira, banana não foi uma boa estratégia. Tudo bem, a gente muda. A gente coloca outra fruta ou a gente coloca outro lanche e vai readequando de acordo com as necessidades que esse paciente vai trazendo, com as dificuldades e com as facilidades que ele foi encontrando. E aí, regras e restrições, elas não funcionam muito bem. O comportamento e a conscientização, elas funcionam melhor nesse caso. Então, ao invés de eu vou parar de comer, eu começo a orientar esse paciente a mudanças pequenas. Então, se antes eu comia um pote de sorvete, se eu comia 4 bolas de sorvete, vamos passar para 3, depois vamos passar para 2, vamos passar para 1. Se eu tomava, né, se meu paciente tomava 1 litro de refrigerante no dia, né, olha, o que o senhor acha vamos diminuir, vamos colocar um copo no almoço e um copo no jantar, né, eu não vou proibir o refrigerante, né? A gente sabe que não é uma coisa saudável, mas eu não vou trabalhar com a proibição, eu vou trabalhar com a conscientização. Então, eu vou reduzindo gradualmente para que esse paciente realmente consiga lidar de uma forma melhor com essas mudanças de hábito. A gente precisa sempre incentivar esse paciente a facilitar os hábitos que ele quer manter e dificultar os hábitos que ele quer excluir. Então, para ajudar nisso, a gente precisa explorar a história de vida, as crenças, os valores, os pensamentos sabotadores desse paciente, valorizar os pequenos passos. Então, ele vem e ele fala, olha, não bebi a água, agora eu consigo beber 1 litro. Tá ótimo, vamos comemorar? Que bom que você conseguiu, tá dando tudo certo, vamos aumentar essa meta, ou vamos manter essa meta assim e vamos trabalhar outra meta. O que você acha que é mais interessante dentro da logística do seu tratamento? Então, é importante que ele se sinta parte do tratamento, porque é a vida dele, é o comportamento dele. Considerar o ambiente é fundamental. Então, as modificações de condições ambientais, os hábitos que impedem a mudança. Então, se é um indivíduo que ele quer emagrecer, mas ele mora, por exemplo, com os pais, e os pais enchem a casa de chocolate, de doces e tudo mais, o ambiente que ele está inserido não favorece essas mudanças, ele vai ter muito mais vontade. Então, a gente precisa entender que ambiente que ele está inserido, qual é o contexto, para que a gente consiga propor mudanças mais factíveis, né? Então, olha, vamos entender qual que é esse contexto, tá? Os seus pais têm muito doce, então tá bom, você vai conversar em casa, você vai pedir para diminuir, qual que vai ser ali o seu comportamento para mudar o seu ambiente, para que você não tenha tantos gatilhos externos. Então, a gente precisa entender todo esse contexto para ajudar a mudança do hábito. E aí, esse paciente, ele precisa entender o que ele ganha e o que ele perde. Então, questioná-lo. O que você ganha se você realmente conseguir comer mais fruta? Eu ganho mais saúde, eu consigo perder mais peso, tá? E o que você perde se você conseguir comer mais fruta? Eu perco que eu deixo de tomar meu sorvetinho. Então, ele sempre vai ter uma perda. E eu preciso entender qual é a perda para ajudá-lo de uma forma melhor. E dentro da obesidade, né, o tratamento não farmacológico para crianças, isso fica muito claro. Por quê? Porque o cuidado da criança começa nos pais. Então, quando a gente quer trabalhar com o público infantil, todas essas premissas de organização da rotina alimentar, de comportamento alimentar e de crenças e de restrição, a gente precisa observar nos pais, tá? Então, os pais são formadores do comportamento alimentar.
os pais que trazem as escolhas para dentro de casa, que fazem as compras. Então, a criança, ela come do que é oferecido para ela, né? O padrão de alimentação que ela segue é o padrão da casa. Então, não tem como a gente trabalhar a obesidade infantil sem trabalhar as escolhas e os padrões alimentares dos pais. Se é uma casa que os pais tomam muito refrigerante, compram um salgadinho e fazem um ambiente muito calórico, um ambiente com muitos ultraprocessados, essa criança ela vai ter esse padrão alimentar. Então, se eu quero tratar uma criança, eu preciso tratar os pais. Não adianta o pai colocar a criança para comer uma fruta e ele comer um chocolate na frente dessa criança. Eu não vou ter sucesso dentro do tratamento, né? Os comportamentos todos são voltados para o comportamento familiar. E dentro, né, dessa tríade que eu coloquei aqui, a criança, ela vai ser responsável pelo quanto. Então, a criança, ela consegue regular os seus sinais internos de fome e saciedade melhor que o adulto. A criança, quando está numa festa, ela nem come, ela vai brincar, porque a fome não é ali tão importante para ela, ela nem está com fome. Então, a criança geralmente sabe quanto que ela consegue comer. Acontece que muitas vezes os pais, né, às vezes na melhor das intenções, obrigam essa criança a comer, fazem com que aquele ambiente não seja agradável. Você tem que comer a verdura, senão você não vai brincar, senão você vai apanhar, se não comer a fruta, você não come chocolate. Então, é responsabilidade dos pais não fazer um terrorismo nutricional em cima das crianças. Qual a responsabilidade dos pais? O que essa criança vai comer? Então, os pais precisam oferecer frutas, verduras, legumes para a criança, precisa ter alimento de qualidade dentro da mesa, né, dentro da casa. Quando que essa criança vai comer? Então, as refeições, a rotina alimentar deve existir. Então, sentar a criança na mesa, comer devagar, proporcionar um ambiente adequado para que ela possa comer. Onde ela vai comer na mesa, não comer no sofá, brincando, né? Sentar para comer. A rotina, como que é a organização do dia dessa criança e a variedade, né? E o contexto, né? A escola, todos os outros ambientes que a criança frequenta, eles também vão ter impacto. Né? Então, conforme a criança vai crescendo, vai tendo outros tipos de influência externa, né? O ambiente vai influenciando, os pais precisam ficar atentos para conseguir adequar a alimentação ao momento que a criança está inserida. Então, é importante ter uma organização da rotina com a participação da criança, né? A criança, quanto maior o contato com o alimento, com o preparo, né? Incentivar a criança a ajudar no preparo do alimento, a ver como que o alimento é feito, é importante para o tratamento da obesidade. Incentivo e não a coação de consumo de alimentos mais saudáveis. Então, olha, vamos experimentar essa fruta, vamos brincar aqui com essa verdura e vamos ver se você gosta, né? E não usar como moeda de troca. A apresentação dos alimentos, isso serve para adultos também. A criança só sabe que não gosta de um alimento depois que ela já provou de N maneiras, de 10 a 15 vezes, esse alimento. Então, se os pais deram uma banana para o filho não gostou e esse pai nunca mais oferece, a chance dessa criança querer comer é mínima. Então, incentivar de várias formas. Não proibição ou moderação, né? Não proibição, mas sim a moderação. Então, eu não vou proibir o meu filho de comer um salgadinho, mas eu preciso moderar. Olha, vamos estabelecer alguns dias da semana para comer esse salgadinho, tá? Respeitar os limites da saciedade dessa criança, não ficar empurrando comida, sem telas ou distração. Então, hoje é muito comum as crianças comerem na frente da TV, do celular, de outros jogos eletrônicos. Então, isso vai distanciar cada vez mais a criança da própria saciedade. Não usar a sobremesa como recompensa e não usar a comida como agrado. Isso é extremamente importante porque a gente vê hoje, né,
Muitos pais que trabalham fora chegam em casa e trazem algum tipo de doce, algum tipo de comida e acabam incentivando, né, a criança com esse consumo de outros alimentos que, na verdade, eles estão querendo compensar alguma ausência e tudo mais. Isso a gente vê refletido no comportamento alimentar do adulto, né? Essa história alimentar, ela se repete ainda ao longo da vida. E nós, né, como profissionais de saúde, né, a ideia de que a obesidade é uma escolha é um equívoco, né? Principalmente quando a gente acha que o paciente é gordo porque quer, é gordo porque come, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente já sabe que a obesidade resulta principalmente de uma combinação de fatores genéticos, epigenéticos e ambientais. Então nós, como profissionais de saúde, precisamos ser empáticos com esse paciente. Precisamos ser curiosos sobre a vida desse paciente, ter uma escutativa. O que ele realmente está me trazendo de angústia sobre a alimentação? Como eu posso incentivá-lo sem julgar, né? Quando ele senta na minha mesa, quando ele senta para conversar comigo, qual é o meu papel? Eu já estou pensando que o senhor engordou porque comeu mesmo, não era para comer? Ou eu tenho uma empatia de entender que ele está passando por alguma coisa que está refletindo no comportamento alimentar? Ser ético, né? Ser responsável e acolhedor, porque o paciente obeso, ele precisa de ajuda e ele já se sente extremamente frustrado, extremamente fracassado dentro de todos os estereótipos de obesidade que ele tem. Então, quanto mais acolhedor nós formos, melhor para esse paciente e maior a tendência dele ficar dentro do tratamento e ter um sucesso maior no tratamento. Então, essa mensagem é a mensagem que eu realmente quero passar, que profissionais da saúde, independente da área que atuem, sejam acolhedores e empáticos com o paciente obeso, porque coagi-los, incentivá-los à restrição, incentivá-los ao terrorismo nutricional não ajuda o paciente a longo prazo, nem a curto, mas a longo prazo é muito pior. Muito obrigada, aqui eu deixo os meus contatos e fico à disposição.